O sistema gustativo é o sistema parcialmente responsável pela sensação de sabor ou gosto, tendo como principal órgão desse sistema a língua, que é uma mucosa de terminação tatal, que também tem terminações olfativas, ou seja, a gente consegue sentir com a língua tanto a fisionomia do que a gente está botando dentro da cavidade bucal, tanto o gosto, como a gente percebe pelo cheiro, às vezes quando a gente cheira alguma comida dá água na boca, justamente por causa disso. Do sistema gustativo, a língua é a região onde se tem quimiorreceptores em abundância. É um órgão extremamente musculoso, preso no fundo da nossa garganta, e na sua frente possui o frêndulo da língua, o qual permite que a gente não engula a própria língua. Sobre toda a superfície da língua existe uma papila gustativa. Essas papilas gustativas são responsáveis por identificar gosto ou sabor. A mesma só consegue captar o gosto ou sabor se o alimento for solúvel em água. Ou seja, a gente só consegue identificar gosto ou sabor se o alimento for solúvel em nossa saliva ou em meio à água. Agora, indo mais para a parte de sabores, a língua ela capta alguns sabores, sendo eles salgado, doce e amargo. Bem, a língua já foi dita que ela, em partes específicas da boca, ela consegue captar algo. É mentira. Em toda a língua, ela consegue sim absorver aquela substância e identificar o sabor dela, em toda a sua região. Porém, existem quimiorreceptores específicos em cada região, na qual vocês devem estar vendo nessa imagem. Sim, toda a língua consegue identificar o sabor só. Como, por exemplo, se na ponta da língua fosse doce, mesmo que você jogasse algo doce no fundo da sua língua, ela ia conseguir captar. Isso acontece porque a língua tem vários quimiorreceptores, além de que ela faz parte, mesmo que indiretamente ou até mesmo diretamente, já que nossas fossas nasais têm terminações até nossa língua. E assim a gente consegue identificar tanto o gosto quanto o cheiro de alguns alimentos. Bem, seria muito difícil a gente conseguir sentir gosto sem a presença desses outros sentidos, principalmente do olfato, já que a gente quase não sente quando a gente está gripado. Quando a gente está gripado, é o maior índice que a gente precisa assim, do olfato para sentir alguns gostos, já que quando a gente está gripado, a gente basicamente perde pouco da percepção gustativa da língua. E a gente tem o outro meio de sentir as coisas dentro da língua, que é o sentido tatal, já que a gente consegue sentir a estrutura que está dentro da nossa cavidade bucal e também conhecer mesmo sem estar enxergando, ou seja, sem precisar da visão, a gente pode entender o que está dentro da nossa boca. Bem, eu espero que tenham entendido. Essa foi a aula de hoje. Um beijo muito grande para vocês e fiquem com Deus. Bom, eu vou falar agora sobre a audição. O nosso ouvido é o órgão responsável pelo sentido da audição, que são divididos em três partes: orelha externa, orelha média e orelha interna. Como todos sabem, o ouvido é usado para nós conseguirmos distinguir som. Em nossas orelhas há glândulas subáceas responsáveis pela secreção de cera, tendo a função de proteger nossas orelhas. Como é o processo da nossa audição? Bom, a entrada de sons no canal auditivo faz com que a membrana tímpanica se mova e esse é o início para entender como funciona a nossa audição. O ouvido ele é composto por um conjunto de órgãos que nos permite perceber os sons. Ele transmite as ondas sonoras ao cérebro, por forma a que as converta posteriormente em informação, criando assim a nossa sensação de audição. Entendeu? Então, tudo que a gente escuta, nosso cérebro ele capta as informações para que a gente possa entender o que a gente está escutando, entendeu? Existem vários sintomas para identificar se a pessoa tem surdez.
Um dos primeiros sintomas que tem é problema de audição, o atraso de fala de uma criança, isolamento social, sensibilidade de som ou então algum zumbido no ouvido. Todos esses sintomas levam a pessoa a ter surdez, que é um caso comum, com mais de 150 mil casos no Brasil. E existe vários tipos de tratamento para poder resolver essa situação. A perda de audição pode não ser causada por doenças subjacentes. Alguns casos comuns são excesso de cera no ouvido, exposição prolongada a ruídos, envelhecimento, corpos de estranhos presos no ouvido, ou então efeitos colaterais de medicamentos. O que fazer quando perder a audição, caso ocorra isso? Dependendo da causa, a deficiência ela é tratada após um tratamento cirúrgico ou sob medicamentos. O uso de aparelhos aditivos também ameniza os casos de surdez mais profunda e corrige as deficiências leves e moderadas. Quando uma pessoa é considerada deficiente auditivo? Até então, para uma pessoa ser considerada legalmente como deficiente auditivo, é necessária ter perda auditiva bilateral, parcial ou total, acima de 41 dB. Contudo, baseado na lei que foi aprovada na Câmara dos Deputados, essa classificação pode mudar. É basicamente isso que eu tenho para falar da audição, que é um órgão bastante sensível do corpo humano e que merece bastante cuidado para que futuramente não tenha os problemas. O sentido do tato é um dos 5 sentidos, mas, diferentemente dos outros, ele não é encontrado em uma região específica do corpo, e sim em toda a região da pele. A nossa pele é o maior órgão do corpo humano. Ela é repleta de terminações nervosas capazes de captar estímulos térmicos, mecânicos ou dolorosos. Cada terminação nervosa ou receptor cutâneo é especializado na recepção de estímulos específicos, sendo que cada receptor tem um axônio e, com exceção das terminações nervosas livres, todos eles fazem associação com tecidos não neurais. As regiões da pele que apresentam pelos possuem nos folículos capilares terminações nervosas específicas, cujos axônios envolvem o folículo piloso, captando a força mecânica aplicada contra o pelo. Nessas regiões também podemos encontrar os receptores de Ruffini, também chamados de corpúsculos de Ruffini, que são estimulados quando a pele é distendida. Podemos encontrar 3 tipos de receptores na pele: os corpúsculos de Pacini ou Vater-Pacini, os corpúsculos de Meissner e os discos de Merkel. Os corpúsculos de Pacini são especializados em captar estímulos vibráteis e táteis. Os corpúsculos de Meissner são encontrados nas regiões da pele que não apresentam pelos e são especializados em captar estímulos táteis. Os discos de Merkel são especializados na captação de estímulos táteis e também de pressão. Nas regiões da pele que são desprovidas de pelos, podemos encontrar os bulbos terminais de Krause, que são receptores térmicos de frio. Eles podem ser encontrados nas partes limítrofes da pele, como ao redor dos genitais e dos lábios. As terminações nervosas livres, como os receptores de dor, acusam estímulos mecânicos, térmicos, químicos e especialmente dolorosos. O sentido do tato é o primeiro sentido a se desenvolver no homem e é importantíssimo para o crescimento, desenvolvimento e aprendizado da criança, pois por meio do toque ela consegue receber estímulos de outras pessoas, adquirindo confiança e autoestima. Além disso, o tato é o único sentido que se conserva atento no período em que o indivíduo está dormindo, funcionando como uma espécie de guarda de sono. Alguns medicamentos que atuam como anestésicos locais, como a novocaína, atuam nos receptores de dor da pele. Outros medicamentos, como a aspirina, atuam inibindo a produção de prostaglandina, substância que provoca inflamações e dores em regiões do corpo. Substâncias como ópio, morfina e a codeína atuam nos centros de dor do nosso cérebro. Ao tato, no entanto, requer mais tempo e paciência que a identificação através da visão. O tato não restringe apenas da região das mãos. As sensações táteis estão presentes em todo o corpo. Através do tato, é possível sentir a textura, a temperatura, o peso, o tamanho, o formato, entre outras coisas. E com isso, é possível definir imagens mentais dos objetos manualizados. Estar em contato com o mundo através do tato é um fator essencial para as crianças que possuem deficiência visual, pois é a forma que possui para conhecer o mundo ao seu redor e ganhar mais independência. Quando exposto a algum objeto novo, o cego tende a explorá-los com as mãos, para reconhecê-los assim e criar uma imagem da figura desconhecida. Pessoas desprovidas de visão conseguem redigir e ler textos, números e notas musicais com os dedos, através da quantidade de receptores
táteis que existem nas pontas dos dedos. O alfabeto Braille foi inventado pelo francês Louis Braille, criado em 1800.